Hora das notícias do esporte, que encerrou preparativos pela manhã e viaja logo mais para o Ceará. Henderson Moreira ainda não descartou a presença de Sabino. Torcedor que vai para o jogo na Arena Castelão pode comprar ingresso a partir de hoje. Carlos Miguel. Alô, Zé! Alô, Miguel! Salve, salve, gente boa! Tudo bom, né, Zé? Ótima quinta-feira para você, para todos os ouvintes da Transamérica, para toda a nossa equipe. Olha só, Zé, o esporte encerrou agora há pouco o treinamento coletivo, quer dizer, o treinamento no CT em Paratibe, antes da viagem para Fortaleza. Já é amanhã, viu, Zé? O esporte enfrenta a equipe do Ceará pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco foi realizado um treinamento, e eu falei coletivo, porque normalmente, um dia antes da viagem, se costuma dizer que o treinador faz coletivo, né? Mas no esporte o treinamento é diferente, pelo menos com o técnico Henderson Moreira. Ele fez um trabalho agora há pouco, em campo reduzido, mas fez um treino técnico-tático, não foi coletivo. Então, essa foi a movimentação, inclusive com muitos fundamentos, jogadas ensaiadas. Esse foi o trabalho que foi realizado agora há pouco, terminou há poucos minutos lá no CT em Paratibe. A expectativa agora fica para saber quem viaja. Se o Sabino, que está com entorse no tornozelo, se ele vai viajar. E se isso acontecer, ele deve ser testado até minutos antes do jogo. Ou se o Alisson Cassiano vai viajar. Eu tô com um palpite aqui, viu, Zé? E é palpite realmente, porque o esporte não divulga a relação de jogadores que viajam. O palpite que eu tenho aqui é de que o Alisson Cassiano vai ficar, porque a situação dele, que está com um desconforto muscular na coxa direita, a situação dele é mais preocupante do que a de Sabino, que tem um entorse no tornozelo. Então, o meu palpite é de que o Sabino viaja e que o Alisson Cassiano deve ficar na capital pernambucana. O Jorginho está voltando, vai viajar, e o Filipinho, lateral esquerdo, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, Zé. Ô Miguel, aí você traz que você tem um palpite de que Sabino viaja. Se viajar, vai pro jogo, né? Se viajar, vai jogar. Porque... Baseado, isso, Zé. Baseado no que aconteceu com o Rafael Thierry, né? Era um jogo fora. O Thierry estava com a lesão, inclusive. Ele viajou, passou por testes minutos antes do jogo, não sentiu nada e foi para o jogo, ao lado do Sabino. E desde então, Thierry continua na titularidade na zaga do esporte. Eu estou com a impressão, viu, Zé? E aí eu repito, para o torcedor não entender. O esporte não divulga a relação de jogadores que viajam. Então, realmente, as informações que a gente vem colhendo aqui e ali nos leva a crer que o Sabino deve viajar e ser testado até minutos antes do jogo. Me ajude aqui nas laterais. Quem será o lateral direito e quem será o lateral esquerdo, Miguel? Eu vou fazer o seguinte, Zé. Vou trazer logo um esboço do time, tá certo? Denis no gol. Roberto Rosales na lateral direita. Chico ou Sabino. Thierry na zaga. E Natan na lateral esquerda. Aí, ponto. Se não for o Natan, pode ser o Rosales improvisado na esquerda, é uma opção. E se o Rosales for para a esquerda, o Everton pode atuar na lateral direita. Mas, se tivesse que apostar hoje, apostaria em Roberto Rosales na direita e Natan na esquerda, começando o jogo. O meio-campo, Fabinho, Fábio Matheus ou Felipe, Jorginho, que está de volta. Lá na frente, Negueba, Alan Ruiz, e aí Wagner Love ou Diego Souza. Edinho no banco. Edinho no banco. Eu colocaria, cá pra nós, tá? Eu colocaria o Rosales na lateral esquerda, certo? E colocaria o Fabinho na lateral direita. Colocava Felipe, Fábio Matheus e Jorginho. E no ataque eu colocaria Negueba, Wagner Love e Edinho. Esse o meu time para enfrentar o Ceará, viu, Miguel? Eu entendo, viu, Zé? E assim, não seria nada de anormal se isso acontecesse.
Mas eu vou dizer aqui algo baseado no que a gente viu no jogo contra a Chapecoense. Todo mundo está pedindo o Felipe no meio-campo do Sport Clube do Recife, na cabeça de área. Mas o Felipe é um jogador que deu muita velocidade no segundo tempo e ajudou, inclusive, na virada. Naquele gol lá do Alan Ruiz, no gol da virada, mas o Felipe também teve seu papel fundamental no meio-campo com muita velocidade. O Edinho é outro jogador que traz velocidade no segundo tempo, quando entra em campo. Então, se essas armas que o técnico Anderson Moreira tem, se elas permanecerem no banco de reservas e entrarem no decorrer do jogo, eu acredito que o Sport vai ganhar em termos de velocidade, em termos de agilidade, na criação de jogadas no segundo tempo. Mas isso eu estou falando baseado nos últimos jogos. O Love, eu não acredito que ele vá sair do time, porque o técnico falou em gratidão, inclusive na última coletiva, e explicou. E em números, o Love é o artilheiro do Sport na Série B, tem 11 gols marcados, é o líder também em assistências, e ele volta para buscar jogo, volta para marcar, volta mais do que Diego Souza, inclusive, que é um jogador que fica mais plantado na área, até por conta do condicionamento físico. Então, estou acreditando, e por isso que eu escalei aqui o Wagner Love no time titular. Como opção também tem o Diego Souza, mas acredito muito que o Wagner Love não deve sair do time, Zé. Eu também acho que não, eu tiraria, porque para mim o Wagner Love hoje está jogando mais pelo que já fez e não pelo que faz agora. Tá jogando pelo passado, ele é isso, é aquilo, ele foi isso, foi aquilo. Até para combater mais, ele não tá com aquele mesmo punch que teve quando começou a competição. Mas o jogador tem esse detalhe, né? Tem gratidão. Se escala por gratidão, então vamos embora com o Wagner Love. Todo amor precisa de gratidão também, né? Tem que ser grato, então não há love sem gratidão. E o Ceará, Miguel, o que é que você pescou do Alvinegro de Porangabuçu? Ô Zé, o Ceará não vence há 6 rodadas, não marca há 4 jogos, 4 jogos sem balançar as redes, são 2 empates e 4 derrotas. E o técnico Wagner Mancini, que tem no mínimo 5 desfalques para o jogo, ele pode escalar um time misto. Fez um treinamento esta semana, ontem, com a equipe sub-20 e gostou da movimentação que viu dos garotos que enfrentaram o time considerado titular. Então ele deve fazer algumas modificações, deve vir com um time misto e a gente vai ficar na expectativa de como vem essa escalação da equipe do Ceará. Até porque o Wagner Mancini tem desfalques, né? O David Ricardo foi expulso, Janderson tomou o 3º cartão amarelo. Isso aconteceu no último jogo contra o Avaí. O zagueiro Thiago Panussá, o lateral o William Formiga e o meia Kaique Gonçalves, os 3 estão no departamento médico. Então, 5 desfalques aí, no mínimo, para o técnico Wagner Mancini administrar. Deve utilizar realmente garotos da base, até porque a chance de rebaixamento do Ceará é 0. 11ª colocação, 43 pontos. A chance de subir é 0. Então, tá no meio da tabela, ali na 11ª colocação, vai só atrapalhar a vida do esporte. Agora, Miguel, torcedor do esporte que quer ir pro jogo, ele tá aqui na capital pernambucana, quer ir pro jogo, como ele faz para comprar ingresso? Dá tempo, viu, Zé? E sempre tem, como é um clássico nordestino, se Fortaleza 12 horas de viagem se for de carro, 1 hora e pouca de avião, então tem ingressos já à disposição a partir de hoje. O Ceará liberando a partir de hoje a venda, o torcedor do esporte compra pela própria plataforma, onde já está acostumado a comprar, e aí vai comprar a opção de ingresso de visitante para esse jogo. O esporte com ingresso de visitantes, R$200 inteira e R$100 meia entrada. O ingresso acho um abuso isso, salgado, viu, amigo? Acho um abuso isso aí, tá? A CBF deveria proibir esse tipo de situação. Quanto é que o Ceará está cobrando pro torcedor dele que vai pro jogo? R$200, R$100, está cobrando isso, é? Eu te digo, a partir de R$20, Zé, tem ingresso pro torcedor do Ceará. E o torcedor do esporte vai pagar 200 inteiras, R$100 meia entrada. CBF, vamos agir, CBF, isso não pode, não pode. Alô, Procon! Vamos atuar em cima do Ceará, cobrando ingresso
a preços exorbitantes para a partida. Jogo amanhã, 7 da noite, Miguel. Jogo amanhã, 7 da noite. Vou confirmar a arbitragem aqui para você. Viu, Zé? O do Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, trio carioca de novo na vida do esporte. Auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, o árbitro número 2, o bandeirinha número 2, quarto árbitro Alexandre de Souza Peixoto do Ceará, o assessor da CBF Fernando José de Castro Rodrigues do Pará, o VAR a cargo de Rodrigo Nunes de Sá, esse é FIFA, do Rio de Janeiro, auxiliado pela Lilian da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro, e o observador do VAR, José Alexandre Barbosa Lima, também do Rio de Janeiro. Zé, para eu fechar, porque eu sei que você vai me dar menos de um minuto, o Sport está ampliando o contrato do goleiro Adriano. Ele fica no Sport até 2024. Aí o torcedor vai perguntar, Adriano? Sim. Ele está no clube desde 2018, chegou no Sub-15, foi campeão pelo Sub-17, Sub-20, só que em 2023 ele está no profissional. Desde o início da temporada está no time profissional do esporte, agora está na fila, né? Por isso que o nome dele pouco é falado, porque tem aí o Denis, que é titular, o Renan, que é o reserva, o Jordan, que de vez em quando aparece no banco, e o Denival. Ou seja, ele é o 5º goleiro do Esporte Clube do Recife, é prata da casa, Adriano renovando o contrato. Rapidinhas, Curitiba quitou dívida com o Sabino e com o Sport. O Sport recebeu R$29 mil e o Sabino R$36.350,50 referente a dívidas trabalhistas. O Maguari, que vai disputar o Campeonato Pernambucano no ano que vem, contratou o ex-treinador do Sport Sub-20, aquele Suede Lima. Falávamos da demissão dele aqui em tempos passados. E o Thiago Neves, que jogou no Sport entre 2020 e 2021 e passou um ano sem clube, se aposentou. Então o último clube dele foi o Sport Clube do Recife. Para fechar, viu, Zé, o Joelton, que é cria do Sport Clube do Recife, está lá no Newcastle, está repercutindo bastante nas redes sociais, inclusive o Sport repostou. Ele deu entrevista lá, depois de uma partida lá na Inglaterra, falando muito bem do esporte, dizendo que o esporte deu abrigo, deu comida, ele morou 4 anos no clube e encerrou a entrevista dizendo que quer voltar a jogar com a camisa do Leão. Nada além de um minuto.